voltar a falar do grande assunto de hoje, que é a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro. O Paulo Henrique Costa foi preso aqui em Brasília, está sendo encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, e o Daniel Monteiro encaminhado à Superintendência da Polícia Federal lá em São Paulo. Mas eu vou chamar a Mirelle Pinheiro, que já esteve com a gente aqui, para ela atualizar as informações. Já teve alguma novidade? Eu fiquei sabendo aqui, a produção me assoprou aqui, que houve a quebra do sigilo. A partir disso, sim, a gente consegue ter mais detalhes, né, Mi? Isso. Bom dia, de volta aqui. Exatamente. Agora, com a decisão, a gente consegue aí explorar um pouco mais, ver exatamente o que a Polícia Federal conseguiu descobrir, quais foram as provas, o que eles reuniram para fazer esse pedido de prisão, que a gente sabe que é aí a última instância aí de uma investigação, né? Que é a prisão de um investigado. Então, para o ministro autorizar aí pelo menos esses 2 mandatos de prisão, a Polícia Federal precisou apresentar provas robustas para o ministro André Mendonça. Então, todas essas provas, elas estarão ali elencadas na decisão do ministro do STF. E aí a gente vai poder entender um pouco melhor, né, de como foi essa investigação da Polícia Federal e se também teve ali algum novo elemento que a polícia conseguiu identificar, descobrir, que aí acaba colocando uma outra camada aí nessa investigação que já é tão complexa, né? Ô, Mi, a gente estava conversando agora há pouco com a Isadora Teixeira, que ela estava também ajudando a gente a entender o que já se sabe dessa 4ª fase da Operação Compliance Zero. Ok, o Paulo Henrique Costa já era investigado desde a primeira fase da Operação Compliance Zero, por causa ali daquela compra de bilhões de créditos que depois descobre-se que eram créditos podres. Não toda a porcentagem, mas uma boa parte, quase 50% desses créditos de bilhões de reais era de crédito podre. E também de uma tentativa, de uma expectativa do BRB de comprar o Banco Master em um momento que o Banco Master já apresentava um histórico bastante problemático de operações, de movimentações e tudo mais. Mas agora, nessa 4ª fase da Operação Compliance Zero, além do Paulo Henrique Costa aí ser preso e ter diversos mandados de busca e apreensão ligados a endereços a ele, tem essa questão, Mi, que é de um esquema de propina de Daniel Worcaro para Paulo Henrique Costa, através de um montante de 140 milhões de reais a partir de 6 imóveis, 4 em São Paulo e 2 em Brasília. E é isso que muita gente está querendo entender aqui. É claro, também a imprensa está tentando entender exatamente que novo braço aí de relação criminosa pode ser esse entre o Daniel Worcaro e o Paulo Henrique Costa, né, Mi? Isso, e foi exatamente essa negociação que levou para a prisão aí essas 2 pessoas, tanto o Paulo Henrique Costa quanto o Daniel Monteiro. Daniel Monteiro, que é um advogado especializado ali nessa questão de fraudes, de questão financeira. Ele já tem uma relação de longa data com o Daniel Worcaro. Inclusive, a proximidade deles chegou a ser tanta que eles tinham uma sala na sede do Banco Master, e ele é apontado ali como um mentor, como a pessoa que, de fato, arquitetava toda essa engenharia de lavagem de dinheiro, de pagamento de propina. Então, a Polícia Federal conseguiu provas que são, inclusive, mensagens. A gente publicou uma matéria sobre isso há pouco aqui na coluna, de mensagens trocadas entre Daniel Worcaro e o Daniel Monteiro, o advogado. Algumas mensagens incluem até mesmo o Paulo Henrique Costa, que fala aí dessa negociação de imóveis que podem alcançar aí milhões de reais. São imóveis localizados em áreas nobres, tanto de São Paulo quanto de Brasília. Em São Paulo, ali naquela região de Itaim-Bibi, né? Eu não conheço muito bem São Paulo, mas você que é de lá, Nath, pode ajudar a gente. Mas, inclusive, a gente até Chiquérrima colocou... região.
A gente até colocou os nomes desses imóveis, então acredito que quem é ali da cidade vai conseguir identificar que são imóveis de realmente um alto luxo, né? E aí conseguiu identificar todas essas negociatas, essas mensagens. Mais uma vez, ao analisar essas conversas entre o Vorcaro e seus aliados, ali, os seus comparsas, a PF também voltou a identificar indícios de vazamento de operação. Olha. Isso também é algo que a gente está falando aí há algum tempo, né? De buscas que foram feitas em imóveis vazios, teve uma busca feita ali no endereço do Daniel Vorcaro, onde ele já estava aguardando, né? Os policiais até comentaram que parecia que ele já estava aguardando a polícia. Então, mais uma vez, a polícia consegue aí provas robustas de pagamento de propina e também algo que é muito grave, principalmente para a investigação, que é aí de um possível vazamento, né? E de forma muito simples, a gente já entende que tem uma suspeita gigantesca que a Polícia Federal também está atrás de por que raios o Paulo Henrique Costa, que era um presidente de um banco, né, de Brasília, um banco muito importante, recebe 6 imóveis, né, de Daniel Vorcaro, com quem ele comprou crédito, quem era dono de um banco que ele queria, né? Claro, junto com o BRB todo, ele sempre se defendeu dessa forma, né? As decisões foram todas colegiadas, eu não tomei as decisões completamente sozinho, e isso a Polícia Federal também está investigando, né? Outras pessoas, outras figuras do Banco de Brasília que podem estar envolvidas com esse esquema todo, mas por que raios o Paulo Henrique Costa recebe 6 imóveis de Daniel Vorcaro? E é curioso, né, Mi, porque a gente sabe que o valor de imóvel hoje é realmente muito maior do que de anos atrás. Mas um apartamento muito grande, extremamente confortável, com diversas suítes, com várias vagas de garagem, vai custar aí uns 5 milhões de reais. Tô sendo aqui, né, tentando analisar de uma forma bem real. Um apartamento bem confortável, 5 milhões de reais. Se 6 imóveis chegam a 146 milhões de reais, o valor aí desses imóveis era de 10, 20 milhões de reais, né? É um valor altíssimo para cada imóvel. Por isso que também essas regiões são importantes, também entram, né, na conta da investigação da Polícia Federal. Sim, são regiões que têm um valor de mercado ali muito alto. Então, esse imóvel que foi comprado ali por 5, 6 milhões, a gente sabe que imóvel valoriza, né? Principalmente nessas regiões, ele pode ali chegar a um valor real até muito mais alto, né? De valorização, de reforma. E o que chama a atenção também nessa investigação é que, além de ter essas transições, essa questão do imóvel, né? Que já é um valor realmente muito caro, mas foi o esforço que eles tiveram para tentar mascarar tudo isso. Então, uso de empresas fantasmas, de laranja. Então, isso tudo acaba fortalecendo ainda mais essa suspeita da Polícia Federal de que não era uma negociação lícita, que era algo realmente muito ali enviesado para a questão do pagamento de propina. Então, por mais que eles façam ali esse esforço para tentar mascarar toda esses repasses, esses imóveis, colocando ali em nome de terceiros, acaba que, como a gente falou mais cedo, o caminho do dinheiro, ele revela ali muitos atores importantes em operações que envolvem lavagem de dinheiro e principalmente aí corrupção, como é o caso. Perfeito, Mirelle Pinheiro trazendo mais detalhes do que já se sabe da prisão ou das prisões do ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, e também desse advogado, Daniel Monteiro, longo conhecido de Daniel Vorcaro, que sabia tudo, né, de como contornar a lei para conseguir concluir esses esquemas de propina, de lavagem de dinheiro. A Isadora até trouxe mais cedo, né, que o Daniel Monteiro já tinha participado de algumas negociações de Banco Master com o REAG, que é essa instituição que também está ali na Carbono Oculto, né, outra operação da Polícia Federal.
mas aí de São Paulo, focando no PCC, mas acho que é até importante a gente sempre mencionar para mostrar para a audiência o quanto a situação é complexa, né? E quanto mais a polícia avança nas investigações do Daniel Vorcaro, mais ela descobre ramificações desses crimes diversos, né, Mi? E como essas pessoas enriqueceram, né, Nath? Porque a gente está falando aí de 6 imóveis no valor de 140 milhões de reais e também de um advogado que ele é conhecido também por ter uma vida de luxo ali, um padrão de vida muito elevado, com coleção de carros caros. Como eu disse mais cedo, ele tinha uma sala ali, um escritório no prédio da sede do Banco Master. Então, é uma proximidade realmente ali muito íntima, né? E tem informações também que ele teria até mesmo uma aeronave. Então, uma transição ali, uma questão de dinheiro que vai e volta, que paga propina e tudo, e que acaba enriquecendo aí muita gente e causando esse rombo aí que causou no BRB, né? Mirelle Pinheiro, colunista aqui em Metrópolis.com, que está sempre com a gente, trazendo os detalhes dessas operações, das polícias todas, pelo Brasil inteiro. Valeu, Mi! Obrigada. Mirelle Pinheiro tem esse longo dia de trabalho pela frente e, claro, aqui também na nossa programação, não só lá no Metrópolis.com, na coluna dela, mas também em Metrópolis TV, nosso canal no YouTube. Vamos ainda